Opa, tudo bom? Felipe Torres aqui do Congresso de Mobile. E nesse vídeo eu quero levantar um seguinte questionamento, certo? Vamos supor que você acabou de ter uma ideia, certo? Uma ideia genial. Para você, quanto vale essa ideia? Nesse vídeo eu quero contar duas histórias, tudo bem? Inclusive, uma dessas aconteceu comigo. A primeira história é sobre o aplicativo Color, certo? Color foi uma startup, certo? Que é uma startup que eles tinham como proposta fazer um aplicativo de compartilhamento de fotos, certo? Compartilhamento de fotos em grupos. Era uma proposta que eles diziam ser diferente da do Instagram, né? Que já estava no mercado. E para eles, essa ideia, né, essa ideia desse aplicativo era uma ideia genial. Inclusive, não só para eles, como para um grupo de investidores que apostaram na ideia, que investiram 41 milhões de dólares, sem mesmo o aplicativo ter um único usuário. E o que aconteceu foi, quando o aplicativo Color foi lançado, certo? Você já deve saber que o aplicativo não deu certo, né? Até porque um aplicativo que recebe 41 milhões de dólares de investimento e não se tem nem conhecimento sobre esse aplicativo, não é um aplicativo que deu certo, né? E por que eu estou te contando essa história? Quando você tem uma ideia, certo? Essa ideia pode parecer, na verdade, para você, ser uma ideia milionária, uma ideia genial. Mas a questão é, quando você coloca essa ideia em prática, quando essa ideia entra em campo de batalha, muito provavelmente essa ideia não vai se comportar no mercado como você pensou. As chances são que essa ideia vai se comportar de uma maneira muito diferente da inicial que você tinha. Uma frase que eu acho muito interessante é: uma ideia, ela é muito boa no papel, mas é importante lembrar que o papel aceita qualquer coisa. E o que a gente consegue levar em consideração com esse aprendizado, certo? Com esse questionamento. É muito importante, quando você tem uma ideia, de você compartilhar essa ideia, de você perguntar para seus amigos o que seus amigos acham dessa ideia, de você ir atrás de possíveis usuários, de possíveis clientes, certo? Que usariam seu aplicativo ou que contratariam seu serviço, para você validar essa ideia. É muito importante a parte da validação da ideia, certo? É muito importante que você teste a sua ideia antes de entrar no mercado, antes de ir a fundo, porque muitas vezes acontece muito disso, de pessoas elas gastarem muito tempo, uma ideia que eles acham genial na cabeça deles, gastam até meses desenvolvendo, dia e noite, e quando entra em campo de batalha, quando entra no mercado, aquela ideia na verdade se comporta de uma maneira muito diferente e muitas vezes não dá certo. Muitas vezes a empresa fecha, não consegue investimento que eles achariam que conseguiriam. E o que eu quero dizer é a importância de você levantar questionamentos da sua ideia, de você nem sempre vir com aquele pensamento que aquela ideia sua é milionária e que você não pode compartilhar com outras pessoas porque você tem medo que alguém roube a sua ideia. Mas não é desse modo que funciona, certo? Porque até mesmo quando você conversa com outras pessoas, uma pessoa, ela pode te dar um feedback, certo? Ela pode questionar sobre alguma coisa que você não tinha pensado, alguma coisa que vai incrementar a sua ideia, certo? Que na verdade, um feedback que pode na verdade fazer com que aquela ideia seja aceita no mercado, que é só aquele ponto-chave que você não tinha pensado, que poderia, na verdade, fazer com que seu aplicativo, ou então, sei lá, sua ideia, seu serviço deslanchasse no mercado, ok? E a segunda história, né, que eu quero te contar, que inclusive aconteceu comigo, foi mais ou menos há uns 4 anos atrás, em 2012, por aí. Foi quando eu tive uma ideia, certo? Que naquela época, para mim, a ideia parecia ser uma ideia genial, que é quando eu tive a ideia era a seguinte: era um aplicativo, certo, para dispositivos móveis como tablets, smartphones, que você conseguiria entrar ao vivo e todas as pessoas que lhe seguem dentro daquele aplicativo conseguiriam lhe ver ao vivo, certo? Você transmitiria a sua imagem ao vivo através da internet para todos os seus seguidores e aqueles seguidores conseguiriam interagir com você através de um chat, certo? Eu me lembro que na época eu me baseei com alguns serviços que existiam na web, né? Mas para mim isso daria muito certo nos celulares, né? Nos dispositivos móveis.
E o que eu quero te falar com essa história, né, porque eu não sei se você sabe, mas existe um aplicativo chamado Periscope, certo? O Periscope ele foi desenvolvido por um grupo de pessoas e que foi comprado pelo Twitter, certo? Por 100 milhões de dólares, se eu não estou enganado. E que hoje já deve valer na faixa de 1 bilhão, ou então se não valer 1 bilhão, deve valer alguma coisa próxima disso. E o Periscope ele faz praticamente a mesma coisa, né, que eu tinha pensado há 4 anos atrás. É um aplicativo que você fica ao vivo também para os seus seguidores e os seguidores também interagem com você. E qual a moral da história, né? Onde é que eu quero chegar com isso? A moral da história é que aquela ideia, né, que eu tive que poderia valer bilhões de dólares, né, milhões de dólares hoje, na verdade não valeu nada, né, porque eu não tirei a ideia do papel. Eu escrevi no papel e, se duvidar, o papel deve estar até hoje aqui em casa, né. Se você não sabe, eu estou gravando em casa. E essa ideia, na verdade, não vale nada, certo? Porque eu não tirei do papel. Então é a importância de você não só ter a ideia e guardar a ideia para você. Você tem que primeiro validar a sua ideia, testar a sua ideia e principalmente, né, o principal de tudo, tirar a ideia do papel, tá certo? Então é essas dicas, né, esses questionamentos que eu quero levantar com esse vídeo e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui abaixo, dá um like aí no vídeo, porque de certa forma você patrocina esse vídeo e um feedback positivo pra gente continuar gravando mais vídeos como esses, tá certo? Valeu, até a próxima.